Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência à nossa disciplina de termodinâmica 2. Ainda no módulo 3, vamos continuar a discutir as fugacidades de misturas líquidas a partir das funções de excesso, mas agora vamos discutir os modelos de NRTL, Uniquark e Unifac. Vamos iniciar nossa discussão pelo modelo NRTL. Esse modelo foi desenvolvido pelo Renan e pelo Praunitz, e ele é baseado também no conceito da composição local, mas diferente daquilo que acontece com o modelo de Wilson, o modelo NRTL já apresenta aplicabilidade em sistemas de miscibilidade parcial, ou seja, ele é capaz de descrever equilíbrio líquido-líquido, ao contrário do que acontecia com o modelo de Wilson, que a gente estudou na aula anterior. O modelo do NRTL tem essa característica, ele é escrito em termos da energia de Gibbs de excesso de acordo com essa equação aqui apresentada, e essa equação apresenta a dependência dos parâmetros tal, 1, 2, e G1, 2, 1 e G1, 2. Os parâmetros tal 1, 2 e tal 2, 1, eles são determinados a partir dessas equações, que a gente está vendo aqui, com uma dependência dessa quantidade de energia característica, G1, 2, G2, 2, G2, 1, G1, 1. E os parâmetros G1, 2 e G2, 1 são determinados aí a partir dos exponenciais, de menos alfa 1, 2, tal 1, 2 e menos alfa 1, 2, tal 2, 1. O significado molecular do G e J é muito similar àquele dos lambda e J que a gente tinha no modelo de Wilson. Ou seja, eles são parâmetros de energia característicos das interações que ocorrem entre as moléculas de I e J. O parâmetro alfa 1,2, por sua vez, ele está relacionado com a não randomicidade ou a não aleatoriedade da nossa mistura. Quer dizer, o que ele tenta representar na prática é como os componentes da nossa mistura se distribuem, não se distribuem aleatoriamente dentro do nosso sistema, mas que sim que eles sigam um padrão que é ditado pelo conceito da composição local. Quando esse parâmetro alfa 1,2 vale zero dentro do modelo NRTL, a nossa mistura pode ser dita como completamente aleatória, e a equação, o modelo NRTL, se reduz matematicamente à equação de Margulis de dois sufixos. Se a gente pegar aquela expressão que a gente tem para a energia de Gibbs de excesso, tomar a derivada dela, a gente consegue chegar nessas duas equações, tá? Derivar ela em relação ao número de mols do componente 1 e do componente 2, de acordo com a nossa necessidade. As expressões aqui são obtidas, então, para o coeficiente de atividade do componente 1, coeficiente de atividade do componente 2. Quando a gente está tratando aí de sistemas ideais, ou moderadamente ideais, né, com uma idealidade muito leve, o modelo NRTL não vai oferecer uma vantagem substancial aí sobre o modelo de Van Laar ou o modelo de Margulis de três sufixos. Entretanto, quando a gente começa a trabalhar com sistemas fortemente não ideais, o modelo NRTL começa a se destacar, ele começa a apresentar uma ótima representação dos dados experimentais, mas é importante aqui salientar que, para utilizarmos o modelo de NRTL com uma qualidade mais satisfatória, precisamos de dados experimentais de boa qualidade, para que assim a gente consiga fazer a redução dos dados e obter aí numericamente os três parâmetros necessários para o cálculo do modelo NRTL. E o nome NRTL, a título de curiosidade, significa Non-Random Two Liquids. Vamos a um exemplo de aplicação do nosso modelo NRTL. E para isso a gente vai trabalhar com um sistema binário, composto por cloroformo e metanol, à pressão de 1 atmosfera. Vamos tratar esse sistema, que é um sistema isobárico. Então, o conjunto de dados que nós vamos trabalhar, o conjunto de dados experimental que está aqui representado à esquerda, ele é do tipo TXY e não PXY, como a gente vinha trabalhando, tá? Aqui a gente já tem os valores dos parâmetros para o modelo NRTL. O alfa 1,2 para esse caso vale 0,30, o tal 1,2, 2,1416, e o tal 2,1, menos 0,1998. Com esses valores de constante, ele pede para que a gente trace aí os gráficos de YX e TYX e comparar esses resultados com os dados experimentais. Além desse conjunto de dados, também é fornecido aqui, ó, os parâmetros para a equação de Wagner, tanto para o cloroformo quanto para o metanol, assim como suas expressões de temperaturas críticas respectivas. Nossa primeira atitude aqui, assim como era anteriormente o modelo de Wilson, o modelo de Margulis, é compilar esses dados experimentais, tá? Então eu escrevi aqui esses dados, que é o conjunto de dados que ele me forneceu, em uma planilha Excel. Aqui estão combinados os dados de X1, Y1, X2 e Y2 e a temperatura em graus Celsius, que é o que ele me deu.
Fiz também aqui logo um adendo e coloquei a temperatura em Kelvin que era necessária para o cálculo da pressão de saturação, utilizando a equação de Wagner. Essas duas próximas células foram determinadas pelo uso da equação de Wagner, para determinar os valores da pressão de 1 de saturação e da pressão de 2 de saturação. Daqui para frente, eu usei aquelas propriedades experimentais que estamos habituados, tá? Para calcular o gama 1, o gama 2, com os valores de gama 1 e gama 2 calculados, eu determinei os LNs desses valores, aqui é LN de gama 1 e aqui é LN de gama 2. Determinei o GE dividido por RT, como x1 LN de gama 1 é x2 LN de gama 2, o valor do produto x1, x2, e determinei também o GE dividido por x1, x2 RT, dividindo essa célula por essa célula. Dando isso feito, conseguimos aí o nosso conjunto de dados experimentais e todas as propriedades termodinâmicas calculadas a partir desse conjunto de dados. A partir daí, o que eu fiz foi determinar esse cálculo aí para o nosso modelo NRTL. Para isso, eu trabalhei com o conjunto de dados de x1. Mais uma vez, eu compilei esses dados de x1 entre 0 e 1, variando em 0,05 e 0,05, e fiz isso pois eu já tenho os valores dos parâmetros para a equação NRTL. Então, não preciso manter aqui os mesmos valores de x1 que eu teria no meu conjunto de dados experimentais. Por exemplo, onde é que isso seria necessário? Se eu tivesse que otimizar os parâmetros, eu teria que manter a mesma variação dos dados de x1 no conjunto de dados experimental, mas aqui, como eu já tenho os valores dos parâmetros, eu estou fazendo dentro de uma faixa distinta de x1. Com esses valores de x1, eu já consigo automaticamente calcular os meus valores de x2, e com os valores de x1 e x2, eu consigo aí deixar indicado os valores das pressões de saturação, já partindo aqui para a equação de Wagner. Esses valores de pressão de saturação, eles obviamente são dependentes aqui dessa célula de temperatura. E essa célula de temperatura, ela é uma das incógnitas do nosso problema. A gente não conhece essa temperatura. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que a gente chega nesse valor de T aqui. Além disso, criei uma célula de pressão. Essa célula de pressão é dada e determinada como a soma das pressões parciais dos componentes envolvidos, e o nosso sistema está à pressão atmosférica. Então, a gente sabe que, como resposta, essa pressão aqui tem que ser 1 necessariamente. E essa célula aqui também vai ser muito importante daqui a pouco, a gente vai voltar a discutir. A partir daí, eu parti para os cálculos efetivos daquelas propriedades que dependem do modelo NRTL, começando pelo LN de gama 1 e o LN de gama 2. Essas propriedades foram determinadas diretamente pelo modelo NRTL, usando, claro, as equações fornecidas, tá, para LN de gama 1 e LN de gama 2, que estão aqui apresentadas. E com esses cálculos eu já consigo voltar aqui e determinar o meu gama 1 e o meu gama 2 como os exponenciais desses valores de LN. Aqui eu consigo também determinar já o valor de GE dividido por RT, ele vem da própria definição do modelo NRTL também, que está aqui apresentado, a gente já tinha visto ela anteriormente. E calculado aí os valores de GE sobre RT, calculei os valores de x1, x2 e GE dividido por x1, x2 RT. Aqui eu tenho uma célula adicional, que é o desvio da pressão. Esse desvio da pressão é a célula que precisa ser minimizada dentro do meu problema. Então, para resolver esse problema, mais uma vez, eu preciso do auxílio do solver do Excel, tá? Só que o solver agora vai ser utilizado de uma forma diferente. Ele vai ser utilizado ponto a ponto. Por quê? Porque eu não conheço essa temperatura aqui. A temperatura é uma das minhas incógnitas. Lembra? Eu tenho a pressão e eu tenho a composição da fase líquida. Então, eu tenho que determinar a composição da fase vapor, que veio da equação da lei de Raoult modificada, considerando o coeficiente de atividade, assim como a gente já vinha fazendo, e eu tenho que determinar a temperatura. Essa temperatura eu vou determinar por um procedimento iterativo utilizando aí do solver Excel. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma pressão, que é a pressão do problema, que é 1, e vou subtrair dessa célula de pressão total. Essa pressão total nada mais é do que x1, gama 1, pressão de 1 de saturação, mais x2, gama 2, pressão de 2 de saturação. Então, eu vou pedir no solver que varie os valores dessa célula aqui, que é a minha temperatura, de forma aleatória, até que a célula de pressão real, que é 1, menos essa célula aqui, elevado ao quadrado, tenha o menor valor possível, ou seja, até que essa célula aqui valha 1. Faço isso para cada uma das células, então pedir para o solver resolver
a diferença da primeira célula, ele me reportou esse resultado aqui de 1,93 vezes 10 a menos 10, e me deu esse valor de temperatura. Posteriormente, eu resolvi mais uma vez para a segunda temperatura que está aqui representada, 62,35. E assim sucessivamente, vou resolvendo célula a célula, pedindo que o erro fosse o menor possível. Observem que todas as células de pressão somaram aqui 1, de forma que esse valor está muito aceitável, a gente está dentro de um desvio muito preciso, e aqui estão os meus valores de temperatura correspondentes, e aqui os desvios encontrados. Também observe que o valor mais alto aqui está em 5,9 vezes 10 a menos 7, que é um valor bem baixo ainda, né? Então, a precisão do procedimento foi muito boa. Então, estando descrito o nosso problema, só para a gente apresentar aqui as características utilizadas no solver, tá? Essa aqui é a nossa célula de diferença, que eu estou pedindo que varie, alterando o valor da célula de temperatura, e aqui eu peço para resolver o nosso problema, estando tudo linkado, a resolução é razoavelmente direta. Aqui eu tenho graficados os resultados aí para o nosso modelo em RTL, tá? Aqui os valores dos parâmetros fornecidos para a resolução do modelo, e observem que aqui a gente tem um sistema com formação de azeótropo, aqui, ponto mais ou menos médio, tá? Em torno de 0,65 a gente tem um azeótropo entre um sistema formado aí por cloroformo e metanol. Aqui a gente tem um gráfico do tipo XY, lembre-se que isso aqui para um sistema ideal tem que ser aproximado mais ou menos por uma reta aqui, tá? Como a gente cruza essa reta, a gente já sabe que tem a formação de azeótropo aqui nesse sistema. Aqui está a fração energética, né, o GE dividido por X1, X2 RT, a linha de gama 1, a linha de gama 2 e GE dividido por RT. Observem aqui que o nosso modelo em RT já tem a capacidade de escrever um perfil mais parabólico aqui, tá? Já está mais distante daquele comportamento retilíneo que a gente observava anteriormente no modelo de Margulis. Estando aí, então, resolvido o nosso sistema isobárico com o modelo em RTL, vamos passar para o sistema Uniquark, para a equação Uniquark. Qual a motivação de criar o Uniquark? O Uniquark também foi desenvolvido pelo Proudhon, tá? Mas dessa vez com a ajuda do Abrams, no ano de 1975, e ele é um modelo que veio suprir as deficiências do modelo NRTL. Por quê? Você recorda que eu comentei que o modelo NRTL ele tinha uma necessidade muito grande de uma qualidade muito alta de dados experimentais? Então, o que precisava-se era, precisamos de dados experimentais muito bons, com alta quantidade de dados, para que a gente consiga otimizar os 3 parâmetros do NRTL. Para tentar fugir disso e ainda ser capaz de representar a miscibilidade dos nossos sistemas, foi desenvolvido o modelo Uniquark. Ele é uma extensão da teoria quase-química, que foi proposta em 1952 pelo Guggenheim, e ele está ali representando moléculas não randômicas para misturas que contenham componentes de tamanhos diferentes. Essa extensão que foi feita ao modelo de 1952, ela ganhou o nome de Teoria Quase-Química Universal. E isso, traduzido em inglês, dá o nome Uniquark ao nosso modelo. A equação Uniquark, o modelo para energia de Gibbs de excesso dele, pela primeira vez ele foi dividido em 2 partes. Aqui na disciplina a gente estudou a primeira vez que isso aconteceu, tá? Essas partes são conhecidas como a parte combinatorial e a parte residual do nosso modelo. A parte combinatorial, ela descreve as contribuições entrópicas dos componentes, e a parte residual, ela tem a função de expressar aí as forças intermoleculares, que são as forças responsáveis aí pela característica entálpica da mistura. A parte combinatorial, ela depende da composição, do tamanho e da forma das moléculas. Necessitamos apenas para a parte combinatorial dos dados dos componentes puros. Na parte residual, a gente vai depender das forças intermoleculares, conforme eu tinha falado. E daí vão aparecer 2 parâmetros ajustáveis, que vão ser o motivo de otimização do modelo Uniquark. A equação do Uniquark, ela tem essa forma aqui, tá? Energia de Gibbs de excesso, uma parte combinatorial, uma parte residual. A parte combinatorial, por sua vez, ela é escrita com essa forma, tá? Onde Z, que aparece aqui na equação, é o chamado número de coordenação, ele foi estipulado aí com o valor de 10. As frações de segmento, alfa, sigma, aqui, né, e asterisco, e as frações de área, que são os θ e θ e são dadas conforme essas expressões que a gente está vendo aqui. Ó. Aqui estão representadas as frações de segmento, e aqui as frações de área. Os parâmetros R, Q e Q', eles são constantes da estrutura molecular dos componentes puros, ou seja, existem tabelas para esses valores, tá? Para R e Q de todos os componentes puros, ou da grande maioria dos componentes puros, tá?
E ele depende, esses números, esses valores de R, Q e Q', do tamanho das moléculas, da área superficial externa das moléculas. E na nossa formulação original, o Q e o Q' assumem o mesmo valor. Tá? Para alguns componentes, como por exemplo a água, os valores do Q' foram ajustados empiricamente, enquanto para álcools foi determinado que a superfície de interação do Q' é menor para que a superfície geométrica externa. Para alguns outros fluidos, normalmente ainda continua sendo considerado que Q é igual a Q'. Quando a gente trata aí de uma mistura binária, para o modelo NRTL, basicamente existem dois parâmetros ajustáveis, o tal 1,2 e o tal 2,1. O tal 1,2 é dado por essa fração e o tal 2,1 por essa relação. Os valores de delta 1,2 e delta 2,1 são energias características de interação entre os componentes e são valores dependentes da temperatura do nosso sistema. Pegando aquela expressão lá da energia de Gibbs de excesso com a parte combinatorial, a parte residual, fazendo a derivada dela em relação ao número de mols, conseguimos chegar aqui para essa equação, para mim, do coeficiente de atividade do componente 1, e essa equação para mim, do coeficiente de atividade do componente 2, onde L1 vale isso aqui e L2 vale isso aqui. O Uniquark, ele é aplicável a uma ampla variedade de misturas líquidas, desde que elas tenham um comportamento não eletrolítico. Para sistemas eletrolíticos, ela começa a apresentar alguns problemas. E isso aí ela pode conter componentes polares, não polares, sistema de miscibilidade parcial, sistemas muito complexos, sistemas com moléculas de tamanho muito distinto. Ele representa muito bem a grande maioria desses sistemas. Parâmetros aí para a equação Uniquark, eles vão aparecer reportados em diferentes fontes de dados, como por exemplo o Dequima. Então, o Dequima tem bastante dado aí já compilado para essa equação. Aqui só para a gente ver como é que aparece, tá? Essas aqui são tabelas do artigo original, da publicação do modelo Uniquark, tá? A fonte está aqui. E esse daqui são os valores, por exemplo, o cloroforme, ó, do R e do Q. Aqui temos também os valores de Q', aqui, por exemplo, para a água, para o etanol, para o metanol e para o etanol, e por aí vai. Então, temos os valores tabelados desses componentes. Passando para o Unifac. O Uniquark a gente não vai resolver um modelo específico aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo, tá? Então, resolver exemplos aqui até o NRTL, que era onde a gente tem uma aplicação ainda aí mais ampla. Se a gente for resolver exemplo de todos, a gente não consegue avançar muito no conteúdo. Então, aqui partindo para o próximo modelo, que é o último que a gente vai estudar nessa parte 3, vamos discutir um pouco o modelo Unifac. O modelo Unifac é o primeiro que a gente está vendo na disciplina, que ele é baseado no conceito de contribuição de grupos. Esse método de contribuição de grupos foi introduzido por Hang Mu em 1925, e ele admite que a mistura ele não consiste de moléculas em si, mas sim de grupos funcionais, conforme aparece nessa figura aqui abaixo. Por exemplo, se a gente pegar uma molécula de N-propanol, ela é um CH3, um CH2, outro CH2 e um OH. O N-hexano é um CH3, ou CH2, 2CH2, 3CH2, 4CH2 e um CH3. Se a gente observar a miscelânea que compõe esse sistema, a gente vai verificar que temos moléculas de CH2, moléculas de OH e moléculas de CH3. Algumas dessas moléculas de CH2 vêm do N-propanol, outras vêm do N-hexano, algumas moléculas de CH3 vêm do N-propanol, outras vêm do N-hexano, e as moléculas de OH, né, que vêm diretamente do N-propanol. Dessa maneira, o que se consegue é que a propriedade de uma mistura ela possa ser representada pelas somas das contribuições individuais de cada um dos grupos que compõem a mesma. Essa ideia é muito atrativa. Por quê? Porque a gente consegue, com a quantidade relativamente pequena de grupos, representar uma quantidade muito grande de misturas. No entanto, essa hipótese aí de aditividade ela é aproximada. Por quê? Porque a presença dos outros grupos afeta a mistura e a influência específica de um dado grupo. Por exemplo, esse CH2 aqui, ó, que está ligado ao OH, dentro desse sistema experimental, ele tem um comportamento muito diferente desse outro grupo, onde o CH2 está ligado ao CH3. Embora sejam duas moléculas de CH2, na relação química desses componentes dentro do sistema, essa interação é muito distinta. O cálculo do coeficiente de atividade aí, pelo método de contribuição de grupo, geralmente expressa essa propriedade como uma soma de duas partes. De novo, muito similar àquilo que a gente viu com o Uniquark. A gente vai ter uma parte que é combinatorial, que se deve e existe essencialmente as diferenças de forma e tamanho entre as moléculas da mistura, e que é identificada mais uma vez como contribuição entálpica,
E a outra parte que é residual, que ocorre devido às interações energéticas entre os grupos das moléculas e que é considerada aí como uma contribuição entrópica. Essa distinção toda ela é necessária porque a não idealidade das fases líquidas, devidas aos efeitos aí de forma e tamanho, elas não podem ser mais associadas às interações energéticas entre os grupos, tá? A parte residual ela vai ser composta pelas contribuições individuais de cada grupo presente na solução, menos a soma dessas contribuições individuais dos mesmos grupos do componente puro. Esse termo vai chamar e vai constituir aquilo que a gente conhece como solução por grupos, onde as contribuições individuais aí de cada um dos grupos vão ser funções da concentração e da temperatura. A gente tem outros modelos, tá, que representam o coeficiente de atividades por contribuição de grupos, por exemplo, o modelo ASOG, que é o Analytical Solution of Groups, e o UNIFAC, que é aquilo que a gente está estudando na disciplina como exemplo dessa família. A ideia do UNIFAC, como eu já tinha adiantado para vocês, vai combinar essa solução de grupos para a parte residual com o modelo UNIQUAC na parte combinatorial. Então, a parte combinatorial aqui vai ser muito similar àquilo que a gente tem no modelo UNIFAC, desculpa, e a parte combinatorial em si vai ser aí a parte derivada do próprio modelo UNIFAC em si. Então, mais uma vez, a gente vai trabalhar aqui não em energia de excesso, tá? Mas já em LN de gama de forma direta. O LN no coeficiente de atividade do componente I vai ser igual ao LN no coeficiente de atividade do componente I combinatorial, mais o LN no coeficiente de atividade do componente I residual. A parte combinatorial é dada por essa equação aqui, tá? Onde a gente tem as contribuições muito similares àquilo que a gente viu lá no modelo UNIQUAC, tá? As dependências dos parâmetros R e Q, que a gente já viu lá, fator de coordenação Z valendo 10, mais uma vez, RI e QI são calculados aí como a soma dos parâmetros de área e volume dos grupos, tá? A partir dessas duas relações que estão aqui, então a gente consegue calcular aí de forma muito similar àquilo que a gente viu no UNIQUAC. Os parâmetros, por sua vez, eles são calculados aí a partir da área superficial e volume dos subgrupos de Van der Waals, tá? Esse dado veio do Bond de 1968 e são dados por essas duas equações que a gente está vendo aqui. Esses fatores de normatização aí, o 15.17 e o 2.5 vezes 10 a nona, eles foram determinados lá pelo Abrams e pelo Proudhon, mais uma vez, em 75, e eles correspondem ao volume e área superficial externa de unidade de CH2 em polietileno. A parte residual desse modelo vai ser dada pelo conceito de solução de grupos, que é essa equação que a gente está vendo aqui, tá? Os coeficientes de atividades residuais são representados por meio dessa relação aqui, onde esse θm aqui vai ser a fração de área do grupo M, e ela é calculada por essa outra relação aqui, que depende do Q e do X. O X vai ser a fração molar do grupo M na mistura, e ela é representada por essa equação aqui. E esses sigma e mn são parâmetros de tração energética entre os grupos M e N, são calculados a partir dessa outra relação. O A em M representa a diferença entre as energias de interação nos grupos diferentes e grupos iguais. Os parâmetros de interação para esse grupo AMN, para a quantidade de grupos, têm sido reportados na literatura sistematicamente por diferentes autores. Uma característica importante que a gente assinala aqui é que no modelo UNIFAC, os grupos podem ser grupos principais e grupos secundários, que também são chamados aí de subgrupos, a depender do autor. Por exemplo, uma acetona ela pode ser uma acetona primária, onde o nosso carbono e oxigênio vão unidos a um carbono primário CH3, uma acetona secundária, onde o carbono e o oxigênio vão ligados e unidos a um carbono secundário do tipo CH2. Então, dessa forma, vão existir dois subgrupos cetona, um primário e um secundário, mas ambos são pertencentes ao mesmo grupo principal, que é o grupo cetona. Subgrupos do mesmo grupo principal têm geralmente diferentes parâmetros estruturais, RK e QK, mas tem parâmetros de relação e interação AMN em relação a outros grupos iguais. Esses parâmetros aí, eles foram calculados por um banco de dados muito extenso do tipo equilíbrio líquido-vapor. No entanto, eles não proporcionam um bom resultado quando se trata de predizer equilíbrio do tipo líquido-líquido, porque as interações e as características das moléculas mudam entre as fases de vapor e líquida. Então, como fica claro aí, o UNIFAC, né, como a gente viu, são equações razoavelmente complexas, tá? Não é um método fácil de ser aplicado em situações simples, mas ele é muito útil quando a gente trata de misturas multicomponentes com substâncias muito variadas, porque a gente não vai precisar ter parâmetro de interação binária para cada um dos pares de componentes que compõem os nossos sistemas, como ocorre lá nos nossos modelos moleculares.
Adicionei no CIGA uma apostila escrevendo um exemplo de uso do modelo Unifac, tá? Para que vocês vejam como é que é feito esse cálculo passo a passo. Não vamos discutir aqui diretamente na disciplina, senão gastaremos muito tempo nisso, mas tem uma apostila lá inclusa com toda a descrição de equacionamento e derivação das equações para que a gente chegue em um exemplo mais palpável. Com isso, finalizamos aí os nossos modelos de funções de excesso, finalizamos o conteúdo da unidade 2 e a gente volta a se falar aí na unidade 3. Até mais.